Nós temos aqui, vamos ver aqui, profeta aí? Profeta! Opa! Está me ouvindo? Tudo bem? Deu certo? Tá certo aqui. É? A internet fica meio ruim, mas tá bom. Interessante, eu troquei minha internet aqui e o cabo que eu usava acabou ficando mais lento do que o Wi-Fi. Olha só, meu Wi-Fi está muito mais rápido que o cabo, não sei o que eu vou fazer, mas está muito bacana. Sim, tá bom. O senhor está bem, Amado? Como é que está o tempo aí? Tranquilo? Tá bom, tá chovendo bastante, graças a Deus. O clima tá bom. Agradável. A neve está começando a derreter, o sol bateu hoje, então você vê a água caindo no telhado, derretendo a neve no telhado, derretendo a neve que está na calçada. Foi muito difícil essa semana, muita neve. E eu vi aqui o lugar onde eu estou, no lugar onde eu estou, eu vi aqui, eles fecharam ontem, não passaram ninguém, eles fecharam a montanha, porque estava muito perigoso, muito perigoso. Eles fecharam e abriram hoje. Você olha assim, você olha a rodovia, Amaro, é um tapete branco assim, ó, tapete branco. Neve, essa altura. E é perigoso, ela vinha cair, né? Vinha avalanche e cobrir o povo, né? Por isso que eles tampam tudo, né? Sim, foi como o senhor tem mencionado isso, tem uma parte na montanha que a rodovia passa do lado da montanha e o que acontece é que cai muita neve, é exatamente isso que o senhor falou, e cai uma avalanche, desce da montanha e vai logo em cima da rodovia. Eles fazem isso também. Mas eles atiram até eu não sei se eles fazem isso aqui, mas para quebrar essas neves descendo. Amém, querido. Muito bom você estar aqui hoje. Eu vou pedir uma oração sobre o Senhor. Bom. Muito obrigado, Pai, por trazer aqui para nós a presença do profeta João Batista. Estamos muito felizes com a presença dele. É realmente uma honra entre nós poder ouvir dos filhos que o Senhor tem selecionado para falar, para compartilhar e para testemunhar a tua palavra. Estamos muito felizes com isso, muito felizes com a tua presença. Pedimos agora que a tua mão esteja sobre o pastor, sobre o profeta João Batista. Ele venha falar os desejos, os seus sentimentos, Pai. Venha mostrar para nós, nos nutrir no caminho que nós devemos andar. Senhor. Abençoa ele. E lhe pedimos, Pai, que o Senhor abençoasse todo lugar que ele for, todo lugar que ele pisar, que seja abençoado e consagrado no teu nome, Senhor. E que ele venha cada vez mais a fazer o teu desejo para o teu reino, Senhor, trazendo a grande colheita. Em nome de Jesus, pedimos então a tua presença, o teu Espírito sobre ele, e que ele venha falar as palavras, o Espírito venha usar a boca dele para nos nutrir e nos edificar, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amado, você tem meia hora. Eita! O tempo está bom hoje. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu fiquei bastante tempo aqui no meu quartinho e à tarde a gente foi numa instituição fazer visita lá, levar a palavra do Senhor, buscar umas doações também, né? Deus abençoe tudo, né? Quando você leva a palavra, Ele te honra com tudo. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra. Nós não podemos mudar os estatutos de Deus, né? A gente não pode querer mudar o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ele veio aqui, primeiramente, para nos moldar, nos corrigir. E nos ensinar a ter disciplina na palavra, né? Não adianta eu querer pregar uma palavra bonita para agradar as pessoas e deixar as pessoas praticando as coisas erradas. Então, a pessoa que está prostituindo, a pessoa que está roubando, a pessoa que está vendendo droga, a pessoa que está praticando mal, roubando das pessoas, né? Roubando nas igrejas, nas empresas, roubando um país, não é de Deus.
essa prática não é de Deus. Eu não estou falando que a pessoa não crê em Deus, mas isso não é de Deus. Jesus fala que nós não devemos devolver com a mesma intensidade. Se a pessoa praticou algo mal na sua vida, você não devolve, não briga, né? Ora por ela, ora pela sua vida, ora pela sua família e segue o caminho em frente. Quando você vai levar uma palavra em algum lugar e a pessoa não deixa, e aí você faz o que? Você bate a poeira e segue em frente. Você não devolve com a mesma intensidade. E hoje o senhor me colocou, toda hora que eu ia ver alguma coisa, ele falava sobre disciplina. Nós temos que ser disciplinados pelo Espírito Santo, corrigidos pelo Espírito Santo. Se você achar que vai servir ao Senhor Jesus, né, e não vai passar por aflições, perseguições, por murmurações, ou por várias situações difíceis, é como o pastor falou um dia, então nem serve, porque os caminhos do Senhor são estreitos. A gente não anda de acordo com as coisas terrenas. Não anda segundo o conselho dos ímpios, dos escarnecedores. O que é o conselho do ímpio, do escarnecedor? Ele só te ensina coisa ruim. Fica olhando só o lado negativo das pessoas, brigando por isso, brigando por terra, brigando por dinheiro, brigando por classe social, falando da fisionomia das pessoas. Deus, ele sonda os pensamentos e conhece a intenção do que a pessoa está fazendo. Portanto, que ele conhecia a intenção do maligno, né, do Lúcifer, quando ele tentou contra Deus no céu, lá no Altíssimo, e aí ele sabia que ele estava com o pensamento de tentar derrotar Deus. O que Deus fez? Deus expulsou ele de lá. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com as atitudes que você está praticando, muito cuidado. Então, nós estamos, o Senhor colocou nós separados, o Senhor está nos moldando, está nos forjando, está nos disciplinando na palavra do Senhor, no Evangelho. Disciplinados, ensinados e corrigidos pelo Espírito Santo. Então, eu não posso falar para você que se você estiver praticando algo mal, se você continuar nessa caminhada, que você vai ser salvo. Eu não posso falar isso, não. Tá? Eu mesmo, de mim mesmo, não concordo, mas na palavra do Senhor, fala que nós temos que ter a correção do Espírito Santo. Deus é amor, só que ele é justo. Deus é certo com certo. Deus é perfeito. Deus faz tudo certinho, tudo certinho. Você vê assim, ó, você pegar duas coisas muito interessantes. A mesma proporção de líquido que tem no mundo é a mesma proporção de líquido que nós temos no corpo. E a mesma proporção de terra, massa que tem no mundo é a mesma proporção de massa que nós temos no corpo. Nós somos criados por Deus. Glória a Deus. Deus formou nós do barro, soprou em nossas narinas e deu o fôlego da vida. Então, o nosso coração ali era um coração o quê? De pedra, né? E aí ele transformou nosso coração em carne. Para nós ser mais maleável, né? Menos endurecido. Gênesis 1:26, o Senhor falou que ele fez nós como sua imagem e semelhança para que nós tenhamos domínio sobre todas as coisas. Não sejamos dominados. Então, pensando nisso, que a gente não pode e não deve concordar com a pessoa que fica querendo adoçar. Toma cuidado com, existe o tal do bico doce, né? Toma cuidado com as pessoas que ficam querendo falar coisas que não condizem com a palavra. O Senhor, ele nos colocou em quartos separados. O Senhor está separando o joio do trigo. O Senhor está separando as pessoas que estão andando alicerçadas na palavra, andando nos caminhos.
Então, se a pessoa às vezes está falando algo que não está na palavra, a gente tem que estar pensando muito nisso, porque nem todas as vozes que nos vêm no pensamento é de Deus. 1 João 4, nós temos que sondar os espíritos, daquilo que vem na sua mente, se é de Deus ou não. Quando vier uma voz, você perguntar assim, como que Jesus veio para cá, para a Terra? Aí o espírito que vem na sua mente vai te responder. E ele vai te responder. Você pergunta, como que ele veio? Se ele te responder que veio em carne, é de Deus. Quando não responder, você sai fora daquele pensamento. Amém? Então a palavra do Senhor fala assim, ó, pois que a gente tem que andar segundo os conselhos de Deus, do Espírito Santo. Não andar de acordo com as coisas terrenas. Andar na palavra, andar no evangelho, andar na escritura. E sendo corrigido todos os dias. Na palavra do Senhor em Salmos, capítulo 1. Glória a Deus. O Senhor me trouxe essa palavra no momento do início da live hoje. Às 18 horas. Bem-aventurado o homem que não se assenta segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Na palavra. João 8,32 fala, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Deus. Deus é a verdade. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o fruto no seu tempo. As tuas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que é o ímpio? O ímpio é que não crê em Deus. Tem gente que tem a mente vazia, a palavra não para, é o ímpio, não crê. A pessoa não crê na palavra. Glória a Deus. Então, assim, irmão, a gente aprender a andar nos caminhos do Senhor, a meditar na palavra dia e noite. Glória a Deus. Mais uma palavra aqui, só um instantinho. Então, assim, irmãos, hoje o Senhor me colocou aqui, hoje, toda hora que eu ia falar alguma coisa, ele me falava assim, disciplina. Tudo que deu certo no mundo, tudo que é de Deus, tem disciplina. Disciplina. Eu estava vendo hoje, eu achei muito interessante o senhor falar sobre o professor, seja de qual área que for, o professor, ele é uma pessoa como nós, né? Ele aprendeu, Deus ensinou ele, e ele estudou bastante, e aí chegou naquele ponto, aí o senhor colocou ele na profissão de professor. Aí o professor vai dar aula para vários alunos, vários. Durante um ano ele vai dar, se ele é de uma matéria de matemática, ciência, ou seja, qual for, quantas aulas que ele vai dar no ano? Para quantos alunos, né? E para quantas séries, né? E essas pessoas que ele ensinou, elas vão para quais lugares do mundo? Para onde que essas palavras vão ser levadas? Qual que é o propósito de Deus na vida de cada um, de cada pessoa? É só para você ver como que é a divindade de Deus, né? O poder de Deus. A maturidade de Jesus, né? Que Jesus veio e fez aqui com nós. Ele
nos ensinou, ele nos ensina todo dia. Ele nos ensina a não ser muito de nós, primeiramente, a gente tem que ser do Senhor, né? No Espírito Santo, buscar uma palavra, ser direcionada pelo Espírito Santo, e ter a correção espiritual para você não angustiar as pessoas. Porque a presença de Deus, ela incomoda, irmãos. Incomoda. Me incomodava antes, porque eu odiava cristão. Eu odiava a pessoa quando chegava perto de mim com a Bíblia. Porque eu estava ali no mundão, eu só vivia no mundo envolvido com jogatina, jogo de sinuca, de baralho, de bebidas. Aí quando a pessoa vinha e falava uma palavra do Senhor, ela servia para mim, aí eu doía aqui no coração, porque a palavra de Deus, quando ela serve para você, ela entra no ouvido e vai lá no coração. Gosto para dois gumes. Odiava o crente, não gostava de crente. E hoje estamos aqui, do outro lado, e levando a palavra de Deus, quando o Senhor já está me moldando, né? Nós estamos como criança ainda, estamos sendo moldados no Evangelho, na palavra de Deus. Só que a gente não pode julgar o entendimento que a pessoa está, a gente não pode julgar a pessoa pelo que ele está passando, porque quem sabe o que ele está passando e o porquê ele está passando é Deus. É ele e Deus. Eclesiastes 3:1 fala assim, que há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Esse tempo é de Deus. Então a gente tem que ter o quê? Sabedoria. Buscar no Senhor, na palavra de Deus, e pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Me dê sabedoria. Me ajuda, Senhor, me dê sabedoria. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 em diante, fala assim, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, porque com o juízo com que julgares, será julgados, e com a medida que medirdes, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do irmão, e não vês a trava que está no seu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me ir e tirar o ergueiro do teu olho, enquanto uma trava está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trava que está no seu olho, então cuidarás em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça o que os pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Lá no 7, foi assim, pedi-vos e buscai, e encontrai. Batei e abri e vos há. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe há. O qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, o que vós quereis, os homens que o façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Os caminhos da perdição. Quando a pessoa não entender que é os caminhos de Jesus, que são estreitos, a gente não anda segundo o conselho ímpio, não entra pelas coisas más, não vai para as drogas, para as bebidas, para as prostituições, para as coisas malignas. Vai para o quartinho orar. Está ansioso? Vai orar.
está com dúvida, chega no pastor, no evangelista, no profeta e confessa: Senhor, eu estou precisando de ajuda, usa alguém para me abençoar, ora na sua casa, pede para Deus enviar alguém para levar a palavra para você. É assim que Deus resolve a minha vida. Glória a Deus. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Poucos ao que encontrem. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas, porque porque vê até os vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore assim toda árvore produz bons frutos e toda árvore má frutos. Não pode árvore dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E assim, pelos frutos conheceis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará pelo reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão aquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu reino, em seu nome? E em teu nome, então, não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Olha para você ver, Jesus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhai-vos ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquela que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, correram rio, assopraram ventos, combateram a casa que caiu, e foi grande a sua queda. Não tem como você mudar as escrituras, falar que está praticando uma coisa aí, anunciando outra. Não tem como você correr os caminhos do Senhor. Depois que você aprende a ouvir a voz de Deus, não tem como você mudar, não tem como você falar que está errado isso ou aquilo. Você vê que os tempos como estão agora, o tempo que está se cumprindo agora, sobre os sinais da volta de Jesus, tem muitas tempestades, vendavais, o início da guerra está aí, Terceira Guerra Mundial. Tudo que está acontecendo é para as pessoas arrepender dos maus caminhos, reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Jesus é o único Senhor e Salvador. Ele mesmo fala na palavra do Evangelho de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Se não entender isso, se você não entender o que é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador, você não vai ganhar os melhores presentes de Deus. É um presente de Deus na nossa vida, né? O Senhor nos escolher para meditar na palavra, levar o Evangelho para vários lugares, colocar as palavras no momento certo, na hora certa. Deus é Deus, irmão. Ele é maravilhoso, perfeito
Então, nem tudo aqui que você fala assim, isso não deu certo na minha vida. Não é que deu certo, não deu certo. Deus sonda os pensamentos e conhece a intenção. Vou te falar assim, sinceramente, todas as pessoas que pensaram mal de mim, ao longo da caminhada, o Senhor tirou eles de perto de mim. Todas, todas, todas. Tem muitos que estavam usando mesmo de má fé. Muitos. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero crucificar ninguém, mas a própria pessoa vai saber disso. Todas. Todas as pessoas que estavam tentando usar de má fé contra a minha pessoa, Deus tirou ela de perto de mim. Todas. Só que no tempo certinho, tem coisa que o Senhor ainda vai me usar ainda, e vai usar os irmãos também, para nós estar todo mundo junto, né? Que agora no final dos tempos, o Senhor está construindo casas, lugares para reunir os 144 mil, que é um número simbólico, que é muito mais que isso. Eu creio que é 1% da nação mundial, e tipo 1 milhão, mais ou menos, de pessoas selecionadas, escolhidas por Deus. E, portanto, o Senhor está separando o joio do trigo. E aí vai ter essas casas de proteção para nós, assim como já tem, né? Quando alguém tenta me angustiar com alguma coisa, o Senhor tira. Me tira daquele lugar. Me tira daquele lugar. Mas tem muitas pessoas muito abençoadas que me ajudam. Tem muitas casas que me acolheram, né? Que me orientaram muito. E tem muitas pessoas de bom coração. Tem muitas pessoas que ainda estão sendo corrigidas, que a gente tem que ter cuidado para a gente não ser soberbo, né? Não ser enganadores, e a gente tem que ter entendimento que nem tudo aquilo que vem na sua mente é para o outro, é para você mesmo. Sabe quando o Espírito Santo fala na sua mente assim, vigia? Não é para você falar para mim vigiar, é para você vigiar. Vigia. Então já veio isso muito na minha mente. Vigia. Durante a minha caminhada eu já caí, acho que assim, de tropeçar e cair no chão umas 4, 5 vezes, porque eu estava pensando mal de alguém, de um pastor, de um evangelista. O senhor falou para mim assim, eu não te trouxe aqui para você pensar mal de ninguém. E teve algumas situações que eu senti mal, o senhor me levou para o hospital, e lá dentro ele me ensinou muito, dentro do hospital, me ensinando eu a evangelizar os médicos, eu sentindo mal, passando mal e pregando a palavra, evangelizando, e orando ali pelas pessoas. É muito interessante, né? Deus ele te usar naquilo que ele, na promessa que ele colocou, né? Tem um pastor, diácono, evangelista, mestre, né? E o diácono, o senhor tem 5 presentes, 5 dons espalhados para ele usar em cada um. E isso aí ele é convencido na pessoa, né? Cada pessoa tem um convencimento. Então não adianta a pessoa querer mudar aquilo que Deus colocou na minha vida para ser um profeta. Não adianta a pessoa querer falar assim, você não é um profeta. Quem sabe o que ele está fazendo na minha vida é Deus e eu. Outra pessoa não tem poder para mudar isso. É Deus. Apocalipse 3:7 fala assim, que a porta que ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Deus. Então ele abriu a nossa porta para a gente estar aí ministrando a palavra, pensando naquilo que tem que ser corrigido, ficar na oração para a gente interceder pelos missionários, né? Tem missionário no mundo todo. Essa semana o Emerson, mais o Josnaldo e outros irmãos aqui da Primeira Igreja Batista de Uberlândia, eles foram para Juiz de Fora, ficaram lá uma semana ajudando nas obras. Tem muita coisa para ser arrumada lá, muita coisa. Mas Deus usou eles naquilo que foi necessário, né? E está usando outros irmãos. É assim, irmão. Deus te corrige para você ser usado
no que ele quer, em nome de Jesus. Amém? Então tem disciplina, o Senhor disciplina a gente, todo dia, em nome de Jesus. Amém? Amém, amado. Estava rindo aqui do bico doce. Existe bico doce? O que é isso? Bico doce. Bico doce, pastor, a pessoa que fala que fica iludindo as pessoas com a palavra e falando que é um evangelista, alguma coisa, e não tem nada a ver. A pessoa fica querendo enganar o outro para, sei lá, para enganar, para roubar, né? Eu estava vendo esses dias, sabe aquela pessoa que na igreja que ele pega a sacolinha e vai lá pegar os dízimos, as ofertas numa sacolinha assim, depois vai lá para dentro? Um senhorzinho de idade, pastor. Lá dentro, aí eles colocaram uma filmadora, acho que estava desconfiado, e aí ele enfia a mão naquela sacolinha assim e põe no bolso. Aí ele vira a sacolinha lá dentro do negócio, mas o dinheiro está no bolso dele já. E a pessoa conhece a palavra. A pessoa que está lá conhece. O demônio é surdo, né, pastor? Faz a pessoa roubar. Se eu chegar numa congregação aí no Brasil e falar aquele cara bico doce, eles entendem o que é? É conhecido? Eu creio que os pastores devem entender. Os pastores, sim, não é todo mundo. Não é todo mundo. Você tem muita gente que fica querendo enganar as pessoas, né, pastor? Ele não está na época de enganar, está na época dos pastores, dos evangelistas, dos profetas, falar para o povo que a palavra está se cumprindo e que Jesus está voltando, né? Não tem que ficar querendo encher a igreja e enganar o povo, né? Pode enganar, não. Eu acabei de ouvir, não tem 3 horas, que o senhor falou para o Breno que alguns vão ser levados para casa por causa dessa rebeldia, né? Mas alguns vão terminar a corrida, eles terminaram a corrida deles. Amado, o senhor quer pedir uma oração para os irmãos ao redor do mundo? Sim, em nome de Jesus, né? Agradecer a Deus pelas palavras. Senhor, soberano Pai, obrigado, Senhor, pelas palavras. Eu peço que o Senhor continue moldando essa casa, moldando nossa vida, moldando essa igreja, moldando a vida do pastor João Carvalho, toda a sua família, né? Seu filho, não, onde que ele está, todos os missionários, todas as pessoas que participam, o pastor Lucas, o pastor Jones, a pastora Nilva, o irmão Gustavo, o irmão Gislaine, todos os irmãos e irmã Liane, né, Pai? Todas as pessoas, todas as nações, a irmã Sandra Forte, todos nós. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um nos detalhes, Pai. Aquelas pessoas que estiver usando de má fé, que o Senhor venha a mostrar que não pode fazer isso. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, cura, salva e liberta nós a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você em sua caminhada, profeta, em tudo que você fizer. Que Ele te der, que Deus abençoe você abundantemente. Cada vez vai ser lindo o seu andar, amado. Vai continuar sendo lindo o seu andar. Em nome de Jesus. Amém, querido. A gente se vê aí no Brasil há pouco tempo.